Gratidão por você estar aqui na nossa segunda aula do curso de Gerenciamento do Estresse e Ansiedade no Trabalho. Na primeira aula, a gente falou especificamente sobre estresse e foi maravilhoso. Agradeço a todos os participantes, né, pelo engajamento, pelos comentários, pelas perguntas. Foi sensacional. E lá na primeira aula, que eu super recomendo, se você não assistiu, você voltar e assistir, a gente falou sobre o gerenciamento da mente para reduzir o estresse, entregando 3 ferramentas lá, né? Então eu te ensinei o autoconhecimento para reduzir o estresse, né? Ensinei também como elevar a resiliência para reduzir o estresse e ensinei como também você utilizar a sua inteligência emocional e espiritual para reduzir o estresse, tá? Tem exercício, a aula está muito interessante, muito prática, vale a pena você dar uma olhada. Hoje a gente vai falar sobre ansiedade, especificamente aí como você gerencia a sua mente para reduzir a ansiedade no trabalho. E eu separei 3 técnicas maravilhosas que eu amo de todo o meu coração, porque dentro da minha clínica, você deve imaginar, sendo eu psicanalista, uma das demandas maiores da minha clínica é justamente a ansiedade. Então, as pessoas sofrem bastante com ansiedade. Você sabe que o mundo está com índices elevadíssimos de ansiedade. Isso traz um sofrimento diário. E então, utilizando a inteligência espiritual para a redução da ansiedade, eu tive resultados maravilhosos. Eu tive resultados assim, depoimentos de clientes, resultados de clientes que me deixaram muito felizes, e eu fui vendo que então dentro da minha linha de trabalhar é assim que eu consigo ajudar as pessoas. E hoje eu vou te ensinar então, e eu separei 3 técnicas aqui para daqui a pouco falar sobre elas, que é a respiração com inteligência espiritual, a ancoragem com inteligência espiritual e a autossugestão com inteligência espiritual. Você deve estar se perguntando o que é inteligência espiritual. A inteligência espiritual ela tem 2 vertentezinhas de explicação mais diretas, né? Uma é pelo significado, ou seja, quem sou eu, qual é o significado da minha existência, qual é o significado do meu trabalho, das minhas relações, por que eu estou aqui. Então, são esses tipos de perguntas que acendem a nossa inteligência espiritual. E a outra, já que espiritualidade ou viver pela espiritualidade tem uma relação com unicidade, tem a ver, então, com um pertencer a uma criação e a uma vida conectada, inteligente, nos leva mesmo para essa percepção, né, de quem é o meu criador, ou como eu fui criado, ou como eu pertenço a tudo que existe. Então, sim, para algumas pessoas, leva a um sentido de fé, de buscar por uma consciência maior, por uma energia, por Deus. Então, depende de cada pessoa ali analisar esse aspecto da fé quando se fala de inteligência espiritual. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso dentro das técnicas, e dentro da aula você vai percebendo mais sobre a questão de desenvolver dessa inteligência que se faz tão importante no nosso existir fluido e feliz. E antes de falar exatamente o que é ansiedade para você detectar, porque você já sabe intuitivamente o que é, e também comparar com o estresse, qual é a relação entre um e outro, eu queria te mostrar alguns resultados, pesquisas, números, encontrados numa rápida busca que eu fiz na internet, nos sites mais visitados ali na pesquisa. Dá só uma olhada o que é que a gente tem aqui no Brasil. Deixa aqui na CNN Brasil, diz assim, mais da metade dos brasileiros sofrem de ansiedade no ambiente de trabalho. Pesquisa ouviu trabalhadores das 5 regiões do país. Então isso já nos alerta para que provavelmente eu já senti, você já sentiu ansiedade no trabalho em algum momento, e você conhece alguém também que passa por isso ou sofre por isso. Veja mais aqui. Aqui no site da Exame, veja o que diz. Mais de 60% dos brasileiros têm nível alto de ansiedade. Veja em qual nível você pode estar. Bom, eu não concordo que exista assim um nível matemático, né, para você calcular, mas eu peço que você já verifique se a ansiedade chega a atrapalhar o teu sono, a sua alimentação, tá? As suas funções digestivas, o teu próprio trabalho em si, né? Se você está trabalhando normalmente, está conseguindo produzir normalmente ou não, se está interferindo nos teus relacionamentos, a ansiedade
gera sintomas, por exemplo, como irritabilidade, que geram efeitos extremamente negativos nos relacionamentos. Então, o que a gente vai verificar é se a ansiedade já está interferindo nos setores da minha vida. Isso é bem importante. Aqui para o G1, olha só, por que o Brasil tem a população mais ansiosa do... Então eu deixo aqui até aberto para você imaginar, ou seja, o que traz de didático essa reportagem. Por que no Brasil, mas por que eu sou tão ansioso ou tão ansiosa? O que é que está me deixando tão ansioso ou tão ansiosa? E se você é brasileiro ou brasileira, então a soma dessa estatística, né, dos motivos que me deixam ansioso ou ansiosa é que está gerando todo esse número elevado, né, de brasileiros aí que são registrados, né, como ansiosos ou como ansiosas. E aqui para o Portal Terra, olha o que diz: depressão e ansiedade geram 150 mil afastamentos no trabalho. Isso é extremamente grave, né, porque também as organizações elas têm tanto as pessoas, veja que o prejuízo é duplo, né, tanto as pessoas que sofrem de ansiedade, porque uma ansiedade não curada, ela tende, né, ela contribui para chegar a uma depressão. E também as empresas, elas vão ter, então, um custo elevado com, então, vários fatores diretos e indiretos que vão impactar ali na produtividade da empresa, tá? Então, tanto em afastamento, absenteísmo, quanto turnover também, quanto a própria produtividade criativa e funcional dos seus colaboradores e, logicamente, né, o prejuízo aí imaterial que é o bem-estar, que é a vida, que é a felicidade de cada ser humano que está sendo afetado por este mal. Então, pelo que você está vendo, pelo que as pesquisas apontam, a situação é seríssima, é realmente delicada. Se você me perguntasse agora, Pedro, por que por que a situação está tão grave, eu diria que as pessoas precisam se cuidar. Necessário, para que haja a saúde mental, necessário um cuidar diário. Estamos muito acostumados pílulas mágicas, com situações instantâneas, e começamos a deixar para depois, postergar ou achar que amanhã resolve algo que é tão necessário, tão prioritário, tão fundamental na nossa vida, que é cuidar da nossa própria saúde. E saúde mental é algo que se cuida constantemente, diariamente, com uma série de fatores, com uma série de hábitos, uma série de cuidados que você precisa ter constantemente, sem desistir, sem parar. E o que eu posso te dizer da minha experiência, o que eu tenho observado das pessoas, das que eu cuido, por que chegaram onde chegaram, e de outras pessoas que eu conheço, é que elas não têm essa dedicação constante para si mesmo num ato de amor próprio. Então, cuidado com isso. Pergunta para você agora, o quanto você se ama e o quanto você está disposto a cuidar de você todos os dias, para que então haja uma preservação da sua saúde mental num ambiente que por si só estressor e que, se eu não cuidar dos meus níveis de interpretação desse estresse, eu posso então chegar a uma ansiedade, chegar a uma depressão e então realmente adoecer. A gente falou de estresse na aula passada e agora, né, eu vou dar um exemplo muito prático para você entender a correlação entre uma coisa e outra. Vamos lá. Você vai atravessar a rua, ok? E quando você vai atravessar a rua, vem um carro, ou seja, carros estão passando nessa rua e esses carros são fatores estressores, ou seja, fatores de alerta. Quando a gente fala em estresse, a gente fala em alerta. Alerta de que há um perigo, de que há uma ameaça. Na aula passada, a gente te ensinou a lidar com o estresse de uma forma interpretativa. Por quê? Porque então essa tensão ou os outros fatores, os outros sintomas que você sente do estresse, eles podem reduzir se você reinterpretar o fator estresse. Por exemplo,
Você olha para os carros passando e você diz, tá, ok, os carros estão passando e eu preciso apenas estar atento. Eu não preciso estar tenso, eu preciso estar atento. Olha como muda a diferença de interpretação. E por que que o sistema mental, cerebral, te dá esse alerta? Logicamente, porque você vai atravessar a rua. Olha, presta bem atenção aqui, opa, e vai entrar a ansiedade. Então, entende isso aqui como é importante. Eu vou atravessar a rua. Ah, mas se eu atravessar a rua e vier um carro e me atropelar e eu me machucar e eu morrer, enfim. Então, eu estou projetando um evento futuro, eu estou desenvolvendo o medo do que pode acontecer no futuro. Opa! Então, aqui você está entendendo como é que entra a ansiedade, tá? A ansiedade são pensamentos negativos que são gerados muitas vezes de forma repetida em sua mente, e eles geralmente têm correlação com eventos futuros, previsões negativas do futuro, que me tornam então, que ativam o meu medo, então gera todo um sistema de emoções correlatas com o medo do processo futuro e dos acontecimentos, ok? Então, resumindo a história, o estresse ele está lá fora, ele geralmente é circunstancial e imediato, ele gera um efeito no meu corpo naquele momento, ele serve de alerta muitas vezes, mas também se eu começar a olhar para o mundo como se tudo fosse um alerta, ah, o trânsito todos os dias, foi esse o exemplo que eu dei na aula passada. Poxa, todo dia tem trânsito. Ok, é um fator de alerta, você tem que estar alerta mesmo. Mas se esse trânsito for demasiadamente estressante, se eu começar a condicionar meu pensamento de que o trânsito é pesado, de que o trânsito todos os dias me causa mal, de que o trânsito é irritante, então isso vai elevando os meus níveis de estresse. E quanto mais se eleva o nível de estresse, mais também eleva a tensão, eleva o cansaço e você vai sofrendo com esses níveis de estresse. Então, o estresse é positivo até um certo ponto. Ele me leva a um nível de atenção, a um nível de concentração e muitas vezes até, por incrível que pareça, a um nível de produtividade. Veja no trabalho, cobrança de metas. Se você encara, interpreta, lembra que tudo é interpretar. Eu vou interpretar a cobrança como um alerta que me leva a produzir, que me leva a entender que eu tenho que andar num certo ritmo, andar acompanhando o grupo e andar objetivando uma meta, ou seja, alcançar um objetivo específico. Ok, ou esse estresse relativamente interessante e é até necessário. Faz parte da vida e faz parte da estrutura mental também. Mas se você começa a olhar para a cobrança de meta e interpretar como algo negativo, extremamente, demasiadamente negativo, então começa a causar mal para o meu corpo. Ok, aí as correlações futuras, olha só que interessante aqui agora, as correlações futuras da interpretação dessa cobrança de meta é que entra como ansiedade. Por exemplo, será que no fim do mês eu vou conseguir alcançar a meta? E se eu não alcançar, será que eu vou ser demitida ou demitido? E será que eu vou ficar sem dinheiro? Nossa, eu estou tão preocupada, eu estou perdendo o sono. Eu estou sentindo medo do desemprego. Então, isso aí acontece em casa, mesmo na ausência do fator estressor, mesmo na ausência do chefe cobrando, mesmo na ausência da empresa em si, lembrando para você das metas, né? Mesmo na ausência dos e-mails, ou seja, mesmo na ausência do fator estressor, a ansiedade começa a gerar pensamentos negativos, repetitivos, voltados para o futuro, que ativam seu medo e geram uma gama de emoções negativas no seu corpo e danificam aí toda a sua estrutura psicoemocional. A ansiedade ela pode gerar algumas circunstâncias. Eu vou relatar para você agora. Então presta atenção e analisa o que se aproxima mais da sua situação se você sente ansiedade no trabalho. Número 1, preocupação constante com o desempenho versus medo de punição. Número 2, medo de crítica ou de não atender às expectativas da liderança. Número 3, irritabilidade e dificuldade de se adaptar ao trabalho em equipe. Número 4, dificuldade de dizer não
versus o sentimento de sobrecarga. Número 5, evitação de tarefas e ou responsabilidades por medo de errar. Número 6, insatisfação e infelicidade no trabalho por excesso de pensamento negativo. E número 7, sensação que não é capaz de ser brilhante ou competente. Então, desses 7, um ou mais se aproximaram do que você sente no trabalho? Anota como uma autoavaliação e se você quiser já escreve aí pra gente. E o que é essa tal inteligência espiritual? Vou trazer 3 conceitos acadêmicos aqui, né? A gente vai citá-los. Depois eu vou comentar o que eu entendo, o que eu percebo e como eu tenho utilizado. Vamos lá? O Howard Gardner, ele se referiu à inteligência espiritual como inteligência existencial ou transcendente e a definiu como a capacidade para situar-se a si mesmo em relação ao cosmos, em relação a si mesmo e em relação às características existenciais da condição humana, quais sejam o significado da vida, o significado da morte e o destino final do mundo físico e psicológico em experiências profundas como o amor a outra pessoa ou a imersão em trabalho de arte. O Robert Emmons, ele define a inteligência espiritual como a capacidade que abarca a transcendência humana, o sentido do sagrado e os comportamentos virtuosos. Já a Dana Zohar, ela diz: refiro-me à inteligência com que abordamos e solucionamos problemas de sentido e valor. A inteligência com a qual podemos pôr nossos atos e nossa vida em um contexto mais amplo, mais rico, mais gerador de sentido. A inteligência com a qual podemos avaliar que um curso de ação ou caminho na vida faz mais sentido do que o outro. Bom, então vocês percebem que a partir desses conceitos lindos, complexos e profundos, eu entendo, conceituando e escrevendo, eu percebo a inteligência espiritual como 2 movimentos, né? Um olhar para dentro e um olhar para fora. Eu acho que assim fica mais simples, né? Então, a inteligência espiritual ela se desenvolve através de uma busca por mim mesmo, de um aprofundamento em mim mesmo, ou seja, um autoconhecimento, talvez próximo ali do que o Carl Jung chamaria de individuação. Então, eu estou buscando o meu si mesmo, né? A complexidade, a minha interioridade, a minha essência, o meu ser essencial, ou seja, quem sou eu. E nessa busca por mim eu encontro o meu sagrado, porque isso vai então ser o mesmo caminho, a busca por mim e pelo meu sagrado. Então eu percebo esse sagrado dentro de mim através dos valores, através da minha compreensão da criação, da vida, do que significa o sagrado, do que significa a expansividade, do que significa a vida, do que significa Deus, e todas essas questões mais interiores, mais nossas, mais pessoais e profundas. Então, dada essa jornada interior, eu consigo ativar dentro de mim aspectos de interpretação mais profunda da vida. Eu consigo tocar dentro de mim significados do amor, significados da justiça, significados do bem, do relacionamento, significados de viver, significados do que é a morte também. Então, dentro de mim, eu vou encontrando significados mais complexos e profundos, porque eu toco a minha essência e essa essência desperta um poder muito grande de inteligência dentro de mim, porque há uma conexão com aspectos do meu próprio sagrado, do meu próprio existir e sentir-me enquanto que ser individuado e complexo. Então eu passo a olhar para a vida de uma forma mais ampla, de uma forma muito menos menos egoísta. Eu passo a ver a vida de uma forma mais expandida, significativa, mais inteligente. Então, as minhas dores, os meus amores, os meus percalços, as minhas dificuldades passam a existir, continuam existindo, porque eu sou humano,
mas eu tenho um poder maior de decidir sobre isso, né? De decidir qual é o curso qual é o caminho, qual é a solução que eu vou então dedicar a cada dificuldade que eu vou ter ou a cada bifurcação do caminho que vai aparecer, a cada escolha, e a minha vida vai ganhando então um tom mais significativo, um tom de felicidade, de existência com sentido, de existência com fluidez, com resiliência, com flexibilidade. Então eu me torno um ser mais saudável, mais conectado com a vida e conectado, então, logicamente, com o propósito de viver, me relacionando com tudo que abarca o meu viver, o meu existir. As minhas relações passam a ser melhores, o meu trabalho passa a ser melhor, a minha vida ganha um colorido diferente. Então, isso é que é na prática, né? Então eu começo ali de um dentro para me relacionar com o fora e tornar esse fora e tornar essa relação com o mundo uma relação melhor. Inclusive, logicamente, o meu trabalho, inclusive, logicamente, as minhas emoções, inclusive, logicamente, as minhas relações. Então, resumidamente, o que é que as técnicas que a gente vai seguir agora vai te ajudar como, né? Vai te ajudar, então, com esse sistema de pensamentos negativos para o futuro, ou seja, se você está no presente, você já cortou. A pergunta aqui desculpa, Tatão, né? Mas é porque eu fico feliz com o encontrar uma solução que seja tão lógica, tão prática, tão perceptível para você. Quando eu corto esse ciclo de olhar para o futuro de uma forma negativa e eu estou no presente, ok, já quebrei uma das bases da ansiedade, já quebrei uma das pernas. Imagina que a ansiedade tem 3 pernas ali, o tripé que segura a ansiedade, e você já quebrou uma delas, que é olhar para o futuro, porque você está me perguntando, Pedro, como é que eu vou anular, cancelar, como é que eu vou interromper a ansiedade, quebrando as 3 pernas delas. E quais são essas 3 pernas? Primeiro eu já te mostrei que é olhar para o futuro, então a técnica tem que te trazer para o presente. Confere? Ok, sossegado. A segunda perna dela é o medo, tá? Então o medo, você viu que gera um medo real. O que é que eu tenho que te ensinar? Anular esse medo, a quebrar, a conseguir criar um sistema, um antídoto para esse medo. Então você vai quebrar a segunda perna se você aprender a lidar com o medo em si, tá? A emoção medo em si. E é isso que a gente vai te ensinar nessa técnica. E o terceiro medo é o sistema ali de autoestima e autoconfiança. Então se você se você souber criar autoestima e autoconfiança em você, elevar o teu sistema de autoestima e autoconfiança, então você vai quebrar a terceira perna ali, o terceiro pilar da ansiedade. Sem mais demoras, vamos para as técnicas? A primeira técnica, respiração consciente com inteligência espiritual. Do que é que eu estou falando? Primeiro, você sabe, todo exercício meditativo começa com o quê? Foca em quê? Na respiração. E por que respiração? Porque a respiração é um voltar-se para si. Ou seja, eu estou concentrado em mim no momento presente. O que é meditar? Meditar é estar presente, é estar no agora, é sentir você, perceber você, se conectar com você, se aprofundar em você no agora. Eu costumo dizer que a meditação é a busca por sua essência. Então, lembra esse caminho de autoconhecimento? Quando Cristo dizia assim, olha, o reino do céu é como um tesouro escondido, enterrado num campo. Então, como é que eu vejo isso? Esse tesouro, que é o reino dos céus, está enterrado em nós, que somos o campo, e quando eu escavo isso através da busca pelo autoconhecimento, eu encontro então esse tesouro, esse reino dos céus. Então, esse escavar é o estar em mim, é o estar pleno, é o estar buscando a minha presença, é estar buscando a minha interioridade, a minha introspecção, no movimento de estar no agora, tá? Então, a respiração traz você para esse movimento, para o agora.
Então, você já está percebendo as conexões. E quebra, destrói uma das bases da ansiedade que eu acabei de te explicar. Qual é a base da ansiedade que a gente está destruindo agora? O pensamento para o futuro. Eu sempre estou pensando para o futuro de forma negativa. Então, esse movimento de respirar traz você para o presente. Então, se eu estou no presente, eu não estou no futuro. E absolutamente eu estou apenas sentindo a mim mesmo no agora. Que interessante, que espetáculo! E como eu faço isso, Pedro? Me dá uma técnica muito simples para isso. Faça essa respiração em 3 tempos, contando em segundos 4, 4, 6. O que seria isso? Seria um inspirar, segurar e expirar. Vamos de novo? Eu inspiro como se eu estivesse contando até 4 mentalmente. Eu seguro o ar nos meus pulmões como se eu estivesse contando 4 mentalmente. E eu solto o ar, relaxando o meu corpo e como se eu estivesse contando 6 mentalmente. Aí você me diz agora, aí Pedro, eu vou confundir tudo porque eu não vou ficar contando. Não, é só uma estimativa, né? Você tanto pode contar, se você conseguir, né, inspirar e contar, ver um reloginho, né, um sistema de contagem mental. Então você pode fazer isso intuitivamente, não tem problema nenhum também, tá bom? Isso é só uma técnica para você perceber tempo médio em que você inspira, segura e expira. Então você não vai inspirar rapidinho, acabou. Não, você vai inspirar, o ar, encher, estressar o pulmão mesmo, estressar o corpo. Estressar no sentido de esticar, de, né, comprimir, segurar durante um tempo e soltar durante um tempo um pouco maior. É isso que eu quero que você compreenda, certo? Perfeito, a gente vai fazer mais ou menos isso na prática de hoje. Acredito que você já entendeu o que é que você tem que fazer. Inspira pelo nariz, a última dica aqui, segura e expira pela boca. Outra orientação que eu posso te dizer é o seguinte: esse contraste, né, entre inspirar, se eu tivesse contraindo mesmo, né? É muito massa isso, né? Porque você sente muito rápido o efeito do relaxamento, tá? E segurar e depois soltar relaxando. Esse contraste entre o meio que forçar, meio que esticar um pouco, né, a respiração, né? Não precisa puxar demais nem te agredir, tá? É só um prendeu, soltou, relaxando. Isso acelera o processo de acionar o sistema parasimpático, que é um sistema de relaxamento aí da tua estrutura neurobiológica. Então veja que o respirar, além de te trazer para uma presença, também provoca efeitos em seu corpo, né, no seu sistema neurobiológico, no seu sistema fisiológico, efeitos de relaxamento. Olha que interessante. Vamos lá, a segunda técnica é a ancoragem positiva com a inteligência espiritual. Essa eu vou explicar de uma forma mais exemplificativa, muito prática, muito rápida e simples. Em primeiro lugar, você precisa entender que o cérebro é mais negativo do que positivo. Então, o Rick Hanson ele diz ali que o cérebro é como velcro para o que é negativo e como teflon para o que é positivo. Eu nunca esqueço dessa citação, sempre até repito nos meus trabalhos. Então, o que é que você tem que entender? Que a ancoragem positiva é você ir na contramão dessa estrutura mental cerebral que já é por si negativa, e você já percebeu isso. Às vezes você se pega muito pessimista, não é? Às vezes você se pega muito negativo, às vezes você se pega olhando mais para o que não dá certo do que para o que dá certo, não é assim? Então, o que você tem que entender é assim, eu preciso construir um cérebro positivo, eu preciso construir uma mente positiva, eu preciso ir na contramão dessa estrutura que já está instalada lá. Eu preciso reprogramar essa estrutura que eu já recebi negativa do meu cérebro. Eu preciso trabalhar para isso. Então, ancorar quer dizer você fixar um link, fixar um vínculo em algo que é positivo dentro de você. Porque, apesar dele ser mais negativo do que positivo, mas ele ainda é positivo e você precisa se grudar, ancorar, você precisa se estruturar dentro dessa positividade que existe dentro de você, você precisa buscar isso aí. Então, qual é o exercício para você fazer? Você vai fazer
assim, olha só, presta atenção, né? Vai fazer uma lista de três situações que servem como referência de orgulho para você na sua vida. Pronto, três situações em que você superou, venceu, conquistou. Três situações. E você vai separar então três características suas, você pode até tirar dessas situações, três características pessoais que você aprova em você, que você elogia em você, que você, enfim, gosta em você. Então, três situações na sua vida, na sua história, que você tem orgulho, e três características suas que são positivas e que você gosta muito, tá? Então, isso, exemplo, né? Eu separei, eu sempre falo dessa minha saída do interior para ir para Salvador, para ir para a capital baiana, fazer a faculdade. Então, eu gosto muito disso porque foi uma mudança de vida muito drástica, tá? Então, eu saí de uma vida ali de interior, cidade pequena, conhecer todo mundo, para, cara, raramente eu ia em Salvador, raramente eu estava por lá, né? Então, eu saí para morar, eu saí definitivamente para estar em um lugar longe. E eu não fui ficar com a minha família lá, ou né, com parente, não, eu fui morar num lugar com pessoas estranhas também. Então, eu acho essa quebra em que eu fui, eu enfrentei, eu acho uma situação que eu tiro ali como vitória. Fui, fiz a minha faculdade, é, arrumei emprego, foi toda uma cadeia de situações ali de enfrentamento nessa época da faculdade em Salvador que eu tenho como orgulho para mim. Aí eu anotaria lá. Característica minha que eu gosto bastante, né? Só exemplificando, é a minha, vamos dizer assim, é o ser indesistível, né? Se eu fosse nomear, seria uma característica de ser indesistível. Por mais que existam obstáculos para mim, que muitas vezes, ou coisas em mim que eu queira mudar, e que eu veja que há um tempo eu não consigo, ou coisas que eu queira conquistar, que há um tempo eu não consigo, mas eu não sei, eu não consigo desistir. Eu vou lá todos os dias, dou uma olhada, nossa, não consegui ainda, nossa, está muito forte para eu superar isso, nossa, eu ainda não tenho estrutura para superar, mas todos os dias eu estou ali, mesmo que seja um avanço milimétrico, eu vou e eu não desanimo logicamente, né, que dentro de mim existem dias mais desanimados, menos desanimados, existem dias que eu, sabe, penso em desistir, mas quando vem um pensamento de desistir, parece que já tem instalado lá alguma coisa que diz assim, no final das contas você vai recomeçar. Então eu gosto disso em mim. Aí eu anotaria lá, né, e já faria essa referência. Aí o que é que você tem que fazer? Veja só, não é só isso. Anota. Ah, anotei, Pedro, ok, as coisas, três histórias, três características minhas positivas. Não, não é só isso, é você fazer uma oração meditada de gratidão todos os dias sobre essa listinha. Olha que interessante, agora você pegou pesado, peguei pesado mesmo. Todos os dias você vai olhar para essa lista, vai separar uma história ou uma característica, ou uma história e uma característica, e você vai fechar os seus olhos, vai olhar para o universo, vai olhar para dentro de você, vai olhar para Deus, da forma que você quiser fazer essa oração meditada, e você vai dizer gratidão por eu ser assim, gratidão por eu ter conquistado isso, gratidão por estar evoluindo todos os dias um pouco mais. Então você vai olhar para dentro de você e você vai agradecer o que você já tem, o que o universo já te deu, o que Deus já te deu, o que já está dentro de você e que muitas vezes a gente despreza o que é bom em nós, o que é positivo dentro da gente, o que é, sabe, o que foi uma vitória na nossa história. A gente despreza muito isso e a gente fica olhando para o que a gente não tem, para o que a gente não conquistou, para o que a gente não é. Tá? Então, o que você vai fazer é um movimento de gratidão pelo que você já é, pelas coisas boas que estão dentro de você e que você já conquistou, tá? Então, essa técnica aí vai reestruturar, vai reforçar o seu sistema de autoestima, de autoconfiança diariamente para você olhar para os desafios da vida de forma mais empoderado, de forma mais forte, resiliente, né? Você vai reestruturar o seu sistema psicoexistencial de uma forma que tudo que venha como desafio, como provocação dos pensamentos ansiosos,
você tenha lá, né, um peito para bater e dizer, não, mas eu venci aquilo, mas eu sou assim, mas eu tenho isso dentro de mim, positivo, então eu vou vencer o desafio que vem aí pela frente. E então você vai começar a parar os pensamentos negativos que vêm ali na sua própria formação. O pensamento se criou, vai ser destruído pela sua estruturação pessoal, espiritual, emocional, forjada aí dia a dia por esse sistema de gratidão ao universo pelo que você já tem, já é, fortalecendo a tua autoestima e tua autoconfiança. Sensacional essa técnica, não é? Muito maravilhosa, funciona demais, mas eu quero te dizer, faça, 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 faça. As pessoas não evoluem, não se desenvolvem, não crescem porque elas simplesmente fazem um curso, fazem uma aula, foi muito bonito, legal, que sensacional, oh, me senti tão bem. Poxa, não é para isso não, é para você pegar e fazer todo dia, para você repetir, para você se estruturar. Isso aqui, ó, aprendeu a ser negativo durante toda a sua vida. Tá? Então agora você tem que reprogramar durante o tempo também, né? Então não é achar que é um sistema mágico que simplesmente você vai assistir uma aula e agora desligou e tá tudo bem, agora eu sou outra pessoa. Não, cai na real, assume, olha no espelho, seja responsável com você, seja responsável com a sua vida, seja responsável com a sua existência. Ame a você mesmo, queira mudar, queira uma existência digna para você, uma existência que você entenda como que é uma existência amorosa de você para ela e dela para você. Então não desista, faça, anote, copie, coloque na cabeceira de sua cama, todos os dias vá lá, se reprograme, olhe para você com mais orgulho, olhe para você com mais amor, olhe para você como realmente você é. É como diz, a imagem e semelhança de Deus. Nossa, tem uma essência aí linda, positiva dentro de você. Escava, encontra esse tesouro aí dentro. Encontre cada dia um pedacinho desse tesouro, todos os dias. Agradeça pela beleza que está dentro de você e que você já é. Empolguei, sensacional, maravilhoso. Vamos para a próxima técnica. E a terceira técnica, para a gente finalizar, estamos chegando à reta final aí da nossa aula de hoje. Já pedindo que você dê um like no vídeo, na aula, né? Então merecemos. Então dá um like para o YouTube entender que o material que você está interagindo, que o material é positivo. E compartilha com aquela pessoa que você disse, nossa, não, essa pessoa precisa realmente ouvir essa aula aqui porque vai fazer muito bem para ela, tá? Então tem aí uma ação positiva, espiritual, de dividir algo que está te fazendo bem com uma pessoa que você acha, então, que vai fazer bem também. Vamos para a terceira técnica, que seria aí a autossugestão positiva, inteligência espiritual. Muito legal, muito bacana, tá? A gente veio numa sequência ali, né, de tornar você presente, depois fortalecer seu sistema de autoestima, destruindo então duas das estruturas da ansiedade, e agora a gente vai destruir a terceira estrutura da ansiedade, que seria o medo, né? Então, você sempre vai ter o medo presente no sistema da ansiedade. Importantíssimo isso, tá bom? Então, o medo, ele é baseado numa comparação entre eu não sou capaz, eu não posso, eu não tenho como enfrentar esse desafio atual, então, portanto, eu recuo, portanto, eu quero fugir. É o sistemazinho lá do cérebro, né? De luta, fuga ou paralisação. Se você vê algo na tua frente que você entende que é ameaçador, que você não tem como enfrentar, bom, aí vem o medo, tá bom? Então, como é que a gente faz? Às vezes eu acho que eu não tenho habilidade para algo, eu digo que eu não sou capaz de algo. Então, você vê que a segunda técnica ali eu vou ancorar em questões positivas, em situações de vitória que eu já tive na minha vida. Eu vou ancorar em questões que já estão presentes em mim. E a autossugestão positiva é para eu criar na minha mente uma programação para questões que eu percebo que eu não sou, que eu não tenho, que eu acho que eu não sou, que eu não tenho. Entendeu como é que é? Por exemplo, quando você está numa empresa e essa empresa o tempo inteiro está mudando,
se transformando, se readaptando, né? Porque o mundo ele é adaptativo hoje, o mundo com a sua tecnologia, com as suas com a política, com a sociedade, e tudo está em estruturas dinâmicas, vivas, mudando e se readaptando constantemente. Então, no trabalho ali, muitas vezes a gente tem medo dessas inovações, readaptações, mudanças. Será que eu vou me reenquadrar? Será que eu vou me adaptar? Será que eu vou permanecer? Então, esse sistema de mudança traz muito, em primeiro lugar, estresse e depois ansiedade. Tá? Por quê? Porque eu vou ter medo da minha capacidade adaptativa. Entendeu como é que é? Então, o que é que eu vou dizer para a minha mente, né? Veja que na técnica anterior a gente já preparou nosso tema de autoconfiança, de autoestima, e agora eu vou criar um pensamento de tipo assim, não, como se eu estivesse dizendo para minha mente assim, não, lembra aquela situação lá no passado? Eu venci aquilo. Então por que que eu não vou vencer agora essa nova situação que está se apresentando, né? É como se eu estivesse dizendo na minha mente assim, não, você está dizendo que eu não sou capaz de ser adaptativo? Tá. Talvez eu ache que eu não seja adaptativo, geralmente eu não seja adaptativo, mas lembra aquela situação que eu fui adaptativo? Então agora eu vou ser adaptativo também, eu sei ser adaptativo. Então é como se você estivesse lembrando a sua mente, que geralmente é negativa, de que você é capaz, que você pode as situações que se apresentam na sua vida, tá? Então pega alguma coisa aí agora que eu dei um exemplo aqui, você pode pegar uma coisa que está acontecendo real para você reprogramar. E eu vou te dar uma estrutura aqui de como fazer uma autossugestão perfeita para você. Caneta e papel, olha, vai aparecer aqui na tela como fazer, mas anota, sempre é bom, né? Você tá ali interagindo com a aula, isso aqui é uma aula, é bom você interagir. Então, como seria para uma pessoa que a mente diz assim, você não é adaptável, né? Então, olha só a estrutura como é que é, né? Eu não sou adaptável, eu não sou criativo, né? A mente diz para você, você não é adaptável, você não sabe enfrentar mudanças, por exemplo, né? Então, o que é que você vai dizer para sua mente, né? É como se você estivesse dizendo assim, eu sei ser adaptativo. Então, né, a primeira coisa que você diz à sua mente é, eu sei ser. Então, esse eu sei ser é uma afirmação, é uma positividade, eu sei ser adaptativo. Por quê? Então você coloca o conectivo por quê, porque esse conectivo por quê já foi feita uma pesquisa sobre isso, de que esse conectivo ele tem ali um poder de abrir mais as portas do subconsciente para que então esse subconsciente aceite, é incrível isso, né? Aceite o que você está sugerindo. Porque depois do porquê, eu gosto de colocar algo, né, emocional. Eu gosto de colocar algo verdadeiro. Então você vai colocar uma verdade sobre você. Lembra que na técnica anterior você escreveu 3 verdades sobre você que você gosta? Você pode colocar aí agora, tá? Então eu sei ser adaptativo porque eu sou indesistível, né? Então, no meu caso, né, eu sei ser adaptável porque eu sei ser indesistível. Não tem que ter a sugestão com a justificativa, é interessante, é isso. Não tem que ter necessariamente uma conexão, não, viu? Uma conexão, eu digo, no caso, de lógica. Podem ser duas coisas separadas, uma coisa que você quer ser e outra coisa que você já é e que você confirma isso e que você entende isso como sendo real e que você se emociona com isso e que é verdadeiro para você. Então eu sei ser adaptativo porque eu sou indesistível, é o que eu diria para mim se a minha mente dissesse que o mundo está bagunçado, que o mundo está em constante mudança e que eu não vou me adaptar, ou que eu não sei mudar junto com o mundo e que eu não sei avançar e me reenquadrar e me recriar e permanecer no mercado de trabalho. Era isso que eu diria para minha mente. Show de bola? Vocês gostaram das técnicas? Então já escreve aí, já deixa um comentário para mim se você gostou, se você ficou com alguma dúvida, se foi positivo para você. Qual foi a técnica que mais te tocou? Qual foi das 3 técnicas que mais falaram, conversaram com você? Que você disse, nossa, essa daqui eu vou usar todo dia, essa daqui vai mudar a minha vida. Qual das 3? Escreve aí para mim nos comentários. Estamos chegando ao fim de nossa aula. Quero agradecer para você demais. A gente vai ter agora um exercício, tá? Um exercício meditativo.
Mas eu já te agradeço por estar conosco, estar na segunda aula, nós juntos aqui nessa união, nessa corrente, né, por um mundo melhor, com uma mente melhor e mais saudável, e aqui com foco em nosso trabalho. E falando em foco, a próxima aula vai ser como praticar a meditação para elevar o foco e a concentração. Olha só, então a gente vai falar um pouco mais sobre meditação, sobre essa relação de as pessoas hoje têm muito problema de desconcentração, falta de foco. A falta de foco, concentração traz falta de criatividade, de produtividade, traz procrastinação, traz uma série de situações negativas para suas metas, para o alcance de metas, e o trabalho é prejudicado, e os prazos são prejudicados, improdutividade que, logicamente, né, vai travar aí os teus planos. Não esquece de compartilhar a aula, não esquece de chamar mais pessoas, está sendo super importante, super construtivo, né, para as pessoas que estão assistindo, e eu peço para você aí essa contribuição também, você entra em campo contribuindo, né? Eu estou aqui contribuindo, você está aí contribuindo também, a gente faz uma junção de forças para mudar as coisas do jeito que estão. As pessoas merecem trabalhar mais felizes, mais produtivas, mais encantadas, porque, enfim, o trabalho está todos os dias na nossa vida e, logicamente, que a saúde mental, ela precisa nós precisamos demais que ela esteja todos os dias em nossa vida. Vamos para o exercício? Vai entrar a meditação agora, o exercício meditativo, e logo ao final eu volto só para me despedir de você. Peço que faça esse exercício meditativo sentado em uma cadeira ou de pernas cruzadas em uma superfície rígida. O importante é que você esteja com a coluna reta e que se sinta confortável. E agora você vai fazer um exercício de respiração comigo. E esse respirar será em 3 tempos. Você vai inspirar pelo nariz, contando até 4. Vai segurar o ar no teu pulmão contando até 4 e vai expirar contando até 6. Vamos fazer 3 vezes, começando agora. Inspira contando até 4. 1, 2, 3, 4. Segura o ar nos teus pulmões contando até 4. 1, 2, 3, 4. Solta o ar relaxando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que relaxante. Vamos fazer de novo. Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta o ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excelente, muito bem. Mais uma vez. Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura o ar nos teus pulmões. 1, 2, 3, 4. E solta, relaxando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excelente. Agora verifica o teu corpo como está mais relaxado. Se conecta com as regiões do seu corpo. Sente como os músculos do teu rosto estão mais relaxados. Sente aí agora sua bochecha, testa, sente sua boca. Se conecta com os músculos do seu rosto, sentindo esse maior relaxamento. Agora se conecta com os músculos dos teus ombros e pescoço e sente como você está mais relaxado. Muito bem. E agora sente como os teus braços, o esquerdo, depois o direito, sente como há um maior relaxamento nos teus braços. Isso mesmo. Agora leva a tua atenção e a tua concentração e foco para os músculos do teu tórax e do teu abdômen. E sente esse relaxamento se distribuindo em todo o seu corpo, em todos os seus músculos. Agora suas costas estão mais relaxadas e suas pernas também vão recebendo esse relaxamento. E de repente, todo o seu corpo está mais relaxado e você consegue sentir a presença de todo o seu corpo, um aqui e um agora. Então eu vou te pedir para fazer um exercício de imaginação. E esse exercício de imaginação pede que você crie imagens em sua mente.
E essas imagens vão sendo sugeridas por mim e você vai acompanhando. Agora eu quero que você imagine que está diante de uma escada e essa escada tem 10 degraus e você vai descer essa escada e no final você estará ainda mais relaxado. Vamos começar? Primeiro é preciso que você detalhe essa escada. Veja se ela tem corrimão, qual é a cor do corrimão. É sua escada, você está construindo ela. E essa é a escada do seu relaxamento. E agora você pode olhar para o degrau, entender se ele é branco, se ele é de madeira, se ele é de mármore, se ele tem outra cor. E você então constrói essa escada dentro de você, dentro da sua mente. E essa é uma escadazinha mágica em que ela provoca um maior relaxamento em você. Vamos começar a descer a escada em contagem regressiva. E a cada degrau, o seu corpo sente um maior relaxamento. Vamos começar. 10, e você desceu o primeiro degrau. 9, 8, 7, 6, 5. E você para no meio da escada e sente uma satisfação, uma felicidade. Sente um gozo nesse exercício, sente um prazer, um relaxamento. Você sente um amor por si mesmo, um amor por sua presença, um amor por você estar dedicando um tempo a estar consigo mesmo. E continua descendo. 4, 3, 2, 1. Que relaxante, que gostoso, muito bem. Agora eu quero que você imagine, nesse nível mais profundo em você, que existem 3 portas à sua frente. E essas 3 portas também são construídas por você. Imagina se essa porta ela é de um tamanho normal, dê uma largura e uma altura para ela. Também dê uma cor para essas portas. Você pode dar uma cor específica da sua preferência. Qual é a cor da sua preferência? Ou você pode deixar que ela seja simplesmente da cor de madeira. E em cima delas existe o número 1, 2 e 3. Eu peço que você escolha um desses números. E você se aproxima da porta desse número, vai levando a mão à maçaneta. E eu quero que você se prepare, porque do outro lado dessa porta está uma lembrança sua. É o quarto onde você dormia na idade mais longínqua da sua infância que você consegue lembrar. Quantos anos você tinha nessa primeira lembrança, na lembrança mais longe que você tinha? Escolha uma idade agora na sua cabeça, para você se imaginar e para você se conectar. Pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. O exercício é seu. Você pode se conectar então com essa criança do passado, que é você mesmo, para você encontrá-la no seu quartinho e você vai encontrá-la dormindo agora. Então vai abrindo a porta devagarzinho, imaginando que você mesmo, você mesma, enquanto criança, está dormindo de forma tranquila e relaxada no quarto, numa época de sua pura inocência, de sua pura criatividade, de seu puro amor, numa época em que você estava extremamente feliz dentro de você, inocente e conectada com toda a espiritualidade, conectada com todo o bem, conectada com todos os teus anjinhos da guarda, conectado com Deus, conectado com a sua oraçãozinha de dormir, com o seu dormir bem, com todos os seus pensamentos criativos e positivos. Então você vai abrindo a porta e vai recebendo a luz dessa criança, e você também vai entrar com a sua luz e conectar toda uma espiritualidade dentro desse quarto. Que coisa boa, que sensação gostosa. E você vai então entrando e imaginando, mesmo que você não tenha essa lembrança na sua mente, mas que você vai imaginando ali que você mesmo, enquanto criança, está deitado na cama, dormindo de forma sossegada e protegida. E você se senta numa cadeira ao lado dessa criança que é você mesmo, e agora você quer dedicar muitas bênçãos e muito amor a essa criança.
Que gostoso, que sensação boa, maravilhosa. Traz agora a tua atenção para o seu coração. Ele está se enchendo de amor por essa criança que é você mesmo. Teu coração está se enchendo de luz, de amor. Traz a tua fé agora para esse exercício. Olha bem dentro de você, mais profundo e mais profundo. Se conecta com a sua fé e traz lá desse lugar de fé dentro de você, para o seu coração, toda a luz que vai passando para essa criança agora, em formas de bênção e proteção. Essa luz está saindo do seu coração em forma de amor e bênção, e você pode dar uma cor para essa luz. Qual é a cor da energia que está saindo do seu coração e cobrindo a sua criança agora? Maravilhoso isso, não é? E essa luz está cobrindo, rodeando, cercando, protegendo a sua criança. E ela se sente tão bem ali dentro dessa luz, dentro desse amor, dessa proteção que vem de dentro de você, do seu âmago de fé, que vem de um lugar muito profundo de fé, que vem do teu amor mais profundo, incondicional, que pode vir de Deus, que pode vir de um lugar espiritual dentro de você, que está protegendo a sua criança agora. Então você imagina as palavras abençoadas para ela e você diz: criança, você tem um tesouro divino dentro de você, porque é inteligente e corajosa. Repete isso, sentindo, se arrepiando, sentindo dentro de você toda essa conexão, todo esse amor, todo esse poder, toda essa purificação, toda essa proteção. Sente isso dentro de você agora e diz novamente: criança, você tem um tesouro dentro de você, porque é inteligente e corajosa. E mais uma vez, muito dedicado, com muito amor. Criança, você tem um tesouro dentro de você, porque é inteligente e corajosa. Que maravilha, que sensacional, sensacional, muito bom, muito gostoso. Então você se levanta, deixa a sua criança lá protegida, com esses pensamentos muito bons, muito purificadores, muito abençoadores. Você vai retornando, saindo da sua lembrança, se dirigindo novamente para a sua escada, mas você está carregado de energias boas, você está carregado de sensações boas, de emoções positivas. E você vai retornando, subindo a escada novamente, os 10 degraus da sua escada, e você vai então retornando para o seu nível de consciência, sentindo agora o seu corpo e a sua respiração, percebendo como o seu corpo está totalmente relaxado e as suas emoções estão muito positivadas, e existe algo bom, algo transformado, algo valioso, algo divino dentro de você. Vai respirando e abrindo os olhos lentamente para uma vida de bênçãos. Maravilhoso, que exercício fantástico. Nos conectamos ali com o tesouro, o reino dos céus mesmo, né, dentro de nós. Quando Cristo, em sua metáfora, associa ali o reino dos céus como um tesouro enterrado num campo. Foi sensacional, foi maravilhoso. Quero agradecer novamente a presença de todos vocês. Gratidão imensa. Deixem seus comentários sobre a aula, o que vocês gostaram, o que vocês querem sugerir para a próxima aula, ou o que é que vocês querem sugerir para um próximo curso. Eu já estou pensando no próximo curso, tá? Gostaria muito da sua sugestão, o que é que vocês têm como ideia, o que é que vocês sugerem para a gente fazer, logicamente dentro desse campo aí de saúde mental, de espiritualidade, de relacionamentos, enfim, isso aí é o que a gente trabalha, isso aí é o que a gente pretende contribuir para um mundo melhor. Grande abraço, fique com Deus e até a próxima semana.